Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, nosso encontro marcado aqui na TV NH. A partir de agora, vamos falar em esporte, claro, de segunda a sextas-feiras, sempre estamos aqui a partir das 19h30. E uma noite de futebol e uma noite de muita expectativa, né? Muito nervosismo, porque a dupla Grenal está em campo pela Copa do Brasil por jogos decisivos. O Internacional joga em São Paulo contra o Palmeiras, onde chove muito, né? E o Internacional que empatou aqui em Porto Alegre em 1-1. E agora qualquer empate do Palmeiras, né? O Palmeiras, se for 1-1, vai para pênalti, né? Se for 0-0, dá Palmeiras. E o Internacional precisa de uma vitória ou um empate de 2-2 em diante. E aí sim dá Internacional. E eu acho que o Internacional tem todas as condições, amplas condições, até porque o Argel vai poder contar com muitos dos seus titulares que não jogaram no último jogo. Já o Grêmio joga em casa num jogo nervoso, num jogo que começou ontem à noite a ser jogado, quando quando a equipe do Fluminense dispensou Ronaldinho. E a expectativa toda, há pouquinho tempo o pessoal me dizia que o Ronaldinho só pediu demissão, pediu para não vir jogar, queria sair porque não queria ficar no banco na Arena, que realmente ficaria muito difícil para ele, né? Tudo que aconteceu, e o Ronaldinho vir ficar no banco aqui no jogo contra o Grêmio. Então, nós temos um jogo muito nervoso também na Arena. Há uma expectativa de 40 mil espectadores, né? 42 mil. Agora à tarde, às 18 horas, a direção já tinha vendido 29.900 ingressos. E a procura ainda era muito grande. Então, com certeza, teremos casa cheia de um jogo onde o Grêmio empatou em 0-0 no Rio e agora precisa vencer aqui. Um empate 0-0 vai para penalidades máximas e qualquer outro empate dá à equipe do Fluminense. Por isso que o Grêmio tem que cuidar para não levar gols. O Grêmio que não tem a sua defesa completa essa noite, né? Mas e o ataque, a dúvida, Bobô ou Pedro Rocha? Então vamos ver aí o que pode acontecer nesses dois jogos. Lembrando que ainda o São Paulo joga contra o Vasco da Gama. No primeiro jogo, São Paulo ganhou de 3-0, acho que já liquidou a fatura, né? E o Santos joga contra a equipe do Figueirense, lá em Santa Catarina. A vitória foi do Santos por 1-0. E também acho que essa semifinal já está certa. Santos e São Paulo para uma semifinal. Na outra, tudo pode acontecer. Pode dar Grenal, pode ter Grêmio e Palmeiras, pode ter Internacional e Fluminense ou Fluminense e Palmeiras, que tudo pode acontecer, está completamente indefinido. Mas também, por falar em futebol, o Novo Hamburgo hoje à tarde jogou no Estádio do Vale e empatou em 2-2 com o Cruzeiro. O Novo Hamburgo saiu atrás com um gol contra, mas depois conseguiu um empate com o garoto Matheus. E aí o Cruzeiro, no início do segundo tempo, o Cruzeiro fez 2-1 e o Novo Hamburgo foi buscar o empate com 2-2. Com esse resultado, o Novo Hamburgo agora soma 6 pontos em 6 jogos. Classifica os primeiros 4 de cada grupo, mas também vai classificar o melhor quinto colocado. Hoje o Novo Hamburgo leva vantagem sobre a equipe do Brasil de Farroupilha. Se terminasse hoje, o Novo Hamburgo estaria classificado. O Novo Hamburgo tem 2 jogos ainda e um dos jogos será agora no próximo domingo lá em Eldorado contra o Grêmio. Depois o Novo Hamburgo terá mais um jogo. O Novo Hamburgo tem 2 jogos, se vencer um desses 2 jogos já estará classificado matematicamente para a próxima fase. Mas, como acontece sempre em quartas-feiras,
Vocês já viram ela aqui, ela está na expectativa, tá, né? Veio hoje, se produziu, nós temos audiência hoje qualificada, hoje tá, a arquibancada está lotada, né? Os camarotes aqui, o pessoal hoje, só gente VIP, né? Vieram aqui nos... Audiência qualificadíssima hoje. Tudo bem, Jéssica? Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, Valdir, boa noite, telespectadores. Sim, tudo tranquilo, tudo 100%. E 100% mesmo, o rugby da nossa... A gente tem que dizer que está 100%, né? Mas a gente não gostaria de muitas vezes dar algumas informações. E eu vou dizer para ti, eu mais de 30 anos como narrador, comentarista e repórter de futebol, eu ia para o estádio e a gente começava a falar, eu sempre dizia para meus companheiros, não vamos falar em briga, não vamos falar, deu a confusão lá, os caras estão brigando, não vamos falar, nós viemos para narrar futebol, falar em futebol. Infelizmente, né? A gente algumas vezes tem que falar do que aconteceu. Eu sei que você hoje, contrariada, mas vai ter que dizer que houve algumas coisas que extrapolaram no final de semana no rugby. Houve um probleminha aí no jogo do Super 8 entre Jacareí e Farrapos, o jogo que ocorreu lá em São Paulo, né? E houve uma confusão aí durante o jogo, alguns atletas brigaram, né? Então, trazendo essa informação chata, ruim para o esporte, porque o rugby é um esporte tão tradicional, um esporte que tem tantas coisas a ensinar, né, tantas qualidades, características bem fortes. Então, falar sobre isso é ruim, né, Valdir? Sim. Assim como é ruim falar pro futebol, sobre o futebol quando acontece esses tipos de situações, né, complicado, porque o futebol é uma paixão nacional, tem crianças assistindo, pai leva o filho, enfim, é um ambiente familiar, deveria ser, né, o campo de futebol, um ambiente familiar, assim do rugby, porque isso mancha um pouco, né, a história do rugby, mancha um pouco a história deste esporte tão lindo, qualquer né, esporte que dá confusão é deprimente, né? Porque o esporte, ele tem um exemplo. Exatamente, ele tem a força do exemplo, né? Quando você pratica um esporte, você começa a trazer as tradições desse esporte, você começa a vivenciar e trazer para sua vida as características, o que há de melhor nesse esporte, né? E o esporte é vida, né? O esporte é tudo de bom, né? Mas falando então, a gente já pode começar falando sobre então o Super 8, né? Esse jogo que ocorreu no final de semana ali em São Paulo, entre Jacareí e Farrapos. O Jacareí venceu por 26-10 a equipe do Farrapos de Bento Gonçalves. O Farrapos, que é o único representante gaúcho na Série A do rugby nacional, né? O Super 8, que é o campeonato da Série A, né? O campeonato de rugby Union, o rugby de 15 atletas, né? E uma surpresa, porque o Jacareí, na verdade, já se contava como rebaixado, né? O Jacareí já estava visando aí, já observando as equipes da Taça Tupi, que é a segunda divisão do rugby nacional, mas nesse final de semana venceu o Farrapos, né? O Farrapos que está em o Farrapos que está em 6º lugar na classificação geral e complicando aí a vida do Farrapos, né, para as próximas rodadas, porque se o Jacareí vencer o próximo jogo dele, que é contra o Pasteur de São Paulo, o Jacareí vai a 18 pontos. E se o Farrapos perder, e é um jogo bem importante, é um jogo bem difícil para o Farrapos, ele vai enfrentar o Band de São Paulo, o Band que está na 3ª colocação da classificação geral. Se ele perder, vai continuar com 22 pontos e o Jacareí vai a 18 pontos. Então, vai dar uma embolada aí, né? E arrisca, daqui a pouco, o Farrapos até ser rebaixado e o Jacareí continuar na 1ª divisão, né? Então, a gente vai continuar na torcida aí pelo Farrapos, né? E também na torcida para que haja no ano que vem 2 equipes gaúchas na Série A do rugby nacional, né? 2 equipes disputando o Super 8. E quem é o outro que... Agora a gente vai falar sobre a Taça Tupi. A gente vai fazer um link, a gente vai linkar as 2 competições, tudo né? Tudo bem. Falamos desse ponto ruim, né? Que aconteceu no final de semana com o Farrapos, né, no Super 8, mas a gente vai falar de Taça Tupi. Mas só para a gente encerrar, então, Super 8, a classificação geral do Super 8 é a seguinte: em primeiro lugar, o São José com 39 pontos, em segundo, o Curitiba com 38, em terceiro, o Band com 37, o Band que é o próximo adversário do Farrapos. O jogo vai ocorrer ali na cidade de Bento Gonçalves no dia 10 de outubro, então todos estão convidados a subir
e prestigiar a nossa equipe gaúcha ali no Estádio da Montanha, né? O estádio do antigo Esportivo de Bento Gonçalves. Então, Esportivo que agora no estádio novo, Estádio dos Vinhedos, né? Muito bonito também. E deixou o Estádio da Montanha, que era tradicional. Exatamente, a Prefeitura de Bento Gonçalves cedeu esse espaço, então, para o Farrapos. Ali agora só acontece partidas de rugby. Então, né, continuando em quarto lugar o SPAC com 34 pontos, em quinto o Desterro com 29, em sexto o Farrapos com 22, em sétimo o Pasteur com 21 e em oitavo lugar o Jacareí, que agora soma 12 pontos. Então agora a gente vai falar da parte legal, a parte bacana aí dos gaúchos, né, um momento de muita celebração para o rugby gaúcho, que é o San Diego, a equipe de San Diego de Porto Alegre, que venceu o Wallis por 26-14, né? Então, o San Diego, essa partida valia pela semifinal da Taça Tupi. Então, o San Diego está classificado para a final da Taça Tupi. Vai ter aí um gaúcho concorrendo à taça. Vamos ver se a gente consegue trazer o pessoal do San Diego aqui, né? Com certeza. Com a taça da Taça Tupi, para falar um pouco sobre essa trajetória. Uma competição que ela é extensa, é bem complicado para as equipes, né? Porque as equipes elas têm que se confrontar, equipes do Sudeste, viagens, enfim, como o rugby ainda não é um esporte profissional no Brasil, há essa questão também, né, dos gastos que os atletas têm que fazer. E o trabalho, né, que o pessoal tem, né? Cada um tem a sua função, seu trabalho. Sim, muitos tem não uma pode, vida paralela, tem, né? Muitos que não podem deixar do trabalho para viajar, né? Isso desfalca a equipe, né? Isso Exatamente. É um problema também para que a equipe permaneça forte numa competição, né? Então é uma das brigas que a gente tem aí, a questão do profissionalismo. Uns querem profissionalizar o rugby, outros não querem, têm medo por conta do futebol, que o futebol virou essa questão de dinheiro, essa questão de que as pessoas querem fama, querem dinheiro, então eles têm um pouco de medo que o rugby se torne isso também, dinheiro, né? todo mundo quer, né, Jéssica? Mas milhões, né? Nós gostaríamos, né? A nós gente gostaríamos. gostaríamos. Até vamos ver se a gente consegue aumentar o nosso contrato aí. Seria bom, seria bem vamos aumentar o nosso contrato aqui, cara. Mas então o San Diego venceu o Wallis, está classificado para a final. O San Diego vai enfrentar o Niterói do Rio de Janeiro no dia 10 de outubro também. Então, torcendo aí, cruzando os dedos para os gaúchos. Quem sabe no ano que vem a gente tenha 2 gaúchos na primeira divisão do rugby nacional. Bom, já que tu está falando, só para te perguntar, será que nós temos alguma audiência ou não temos audiência? Eu acredito que sim. Nós temos, sim. Temos audiência. A Pipoca está nos assistindo. Olha, a Pipoca um abraço, e o Canísio. E o Canísio. E para o Canísio também. Nós na audiência, novamente. Então tá aí um abraço para a Pipoca e um abraço para o Canísio, né? Nós que ontem ficamos na audiência do Canísio, hoje ele está na nossa audiência. É isso aí, ó, troca, né? Então, um abraço para a Pipoca, um abraço para o Canísio. Então, muito obrigado pela audiência. E obrigado também aos outros telespectadores que não nos mandaram mensagens, mas com certeza estão nos assistindo. A Cida, lá do Rio Grande do Norte, com certeza está na audiência aí do programa Esporte na TV. Né? Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Mas, Valdir, a gente falou há umas 2 semanas atrás, porque semana passada eu não estive aqui, né, sobre Copa do Mundo de Rugby. Não teve, porque tu não quis, né? Eu não pude vir, né? Não pude vir. Então, os compromissos me impediram de estar aqui, né? Mas a gente comentou sobre o início da Copa do Mundo de Rugby, né? Então, tá a 1000 aí a Copa do Mundo. Vi alguns jogos pela TV. Assisti o jogo Nova Zelândia e Argentina, um jogão. All Blacks contra Los Pumas, um baita de um jogo, os All Blacks dando banho, ensinando, enfim, né? Os All Blacks, como sempre, sendo a vitrine aí do rugby mundial, né? Mas se fala muito sobre o País de Gales nesse ano, né? O País de Gales muito forte, Inglaterra, que é anfitriã da Copa do Mundo. Mas aquela brincadeira que eu sempre fazia aqui. O Brasil é o time que mais cresceu no rugby, né? Passou de 28º para 8º. E a Argentina estagnou. Ela é 20 anos campeã do mundo e sempre é campeã. Está estagnada, ela não sobe, não sai, né? Mas outros times, como agora aí você falou, País de Gales, Austrália, Inglaterra, são África países que estão se especializando e estão buscando realmente fazer força, né?
Esses países, na verdade, já são um celeiro do esporte, né? Já são países que realmente... A Argentina aqui na América do Sul, né? Então... a Argentina aqui na América do Sul é a seleção mais forte, né? A Argentina no primeiro jogo perdeu para Nova Zelândia por 26-16, um baita de um jogo, um jogão mesmo. E os meninos estão fazendo sinal ali, tá acabando o bloco já? Não, mas bom, não, pode... Pode continuar? Pode continuar aí. E a Argentina... sei que eles são bem gentis. Nós não vamos ver passar da hora depois. Ah, sim, então tá certo. E neste final de semana, Los Pumas enfrentaram, né, a seleção argentina enfrentou a Geórgia e venceu por 54-9. A Argentina e o Uruguai são os dois representantes sul-americanos na Copa do Mundo de Rugby. O Brasil, infelizmente, não conseguiu se classificar, né? Perdeu a vaga aí nas últimas rodadas do sul-americano, aí perdeu a vaga para o Uruguai. Mas continua forte, continua treinando forte, né? E a gente na torcida aí pela seleção brasileira, que no ano que vem disputa as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, né? Mas não vai disputar com a seleção de Union, a seleção de 15 atletas, mas será na categoria de Sevens, que são 7 atletas, né? Vai ser digamos que uma redução aí, né? Vai ser como você faz a comparação, né, Valdir? É o futebol de campo e futebol de salão, né? Futsal. O futsal, a diferença entre os dois rugbys, as duas modalidades do rugby. E o Uruguai, o primeiro jogo do Uruguai, perdeu para Gales por 54-9 e, infelizmente, perdeu novamente para a Austrália agora, neste final de semana, por 65-13. Então, o Uruguai se complicando aí na Copa do Mundo. Daqui a pouco pode não se classificar, né? Ainda estão na fase de grupos, né? Daqui a pouco os uruguaios podem voltar mais cedo aí para a América do Sul, para o Uruguai, né? Mas a Argentina está aí forte, perdeu o primeiro jogo, mas ganhou o segundo jogo com vantagem aí espetacular. A Geórgia a seleção da Geórgia tentou ser forte, lutou bravamente até o final, mas não conseguiu ultrapassar aí, vencer a barreira da Argentina, né? Dos Pumas. E então o próximo desafio da Argentina é contra Tonga no dia 4 de outubro. E o próximo desafio do Uruguai é contra as Ilhas Fiji, no dia 6 de outubro. E a classificação dessa Copa do Mundo está a seguinte: o Uruguai está no grupo A e está na seguinte colocação, né? A Austrália está com 9 pontos, Gales com 9 pontos também, Inglaterra com 6 pontos, Ilhas Fiji não pontuou ainda, não conseguiu vencer nenhuma partida, e o Uruguai também não conseguiu vencer nenhuma partida, também está com 0 pontos. E no grupo C, onde a Argentina está colocada, Nova Zelândia com 9 pontos, Argentina com 5, Geórgia com 4, Tonga com 1 ponto e Namíbia com 0 pontos. E aconteceu uma coisa engraçada na Copa do Mundo ontem no jogo, se eu não me engano foi da Namíbia e Tonga, se eu não me engano, um atleta da Namíbia pediu da Romênia, desculpa, Romênia e Namíbia, pediu a namorada em casamento ontem, no final do jogo. Imagina o estádio lotado e ele chamou a noiva e pediu ela em casamento na frente de milhares de pessoas. E tu achou isso emocionante? Muito emocionante. Queria muito que acontecesse isso comigo. Bom dizer pro teu namorado que ele pode vir aqui no programa. Não precisa ser na Copa do Mundo, pode ser aqui no Municipal e Ivoti também, né? Quando vamos pedir para ele vir aqui no programa, no ar aqui, te pedir em casamento e nós vamos dar um ok aqui para ele, tá? Qual o namorado da Jéssica? Pode vir aqui. Tá certo. Isso, Jéssica? Isso aí, as informações de rugby. Cheguei a ficar quente, vermelha. Então diz lá para teus amigos da técnica agora que... me diz uma coisa, tu vai voltar depois ou não vai voltar? Não, eu vou ter que ir Então embora, pode usar o microfone e te dar adeus, que tu só volta semana que vem daí. Só semana que vem, então... Que legal. Adeus não, né? Tchau, porque adeus até breve. Até logo depois. Até breve, até logo, nossos telespectadores, até semana que vem, né? Um grande abraço para todo mundo, abraço para ti, Valdir. Obrigado, igualmente. E vamos lá, né? Hoje à noite, torcendo pro Internacional pro Grêmio. Um bom outubro para ti, porque setembro nós já conseguimos vencer, né? É verdade, bom outubro para todos nós. Damos ao pequeno espaço dos nossos apoiadores e já voltamos com mais informação no Esporte na TV.